Aula, então, do dia 8/9. Então, é a aplicação da função do primeiro grau em problemas, tá? Então, eu tenho problemas e eu resolvo através da equação, da função, não equação. Eu tô confundindo, no outro vídeo eu falei equação, não, é função do primeiro grau. Função é porque um valor depende do outro, tá? Então, um exemplo clássico do táxi. O táxi cobra 2,50 bandeira, então é um preço fixo, o 2,60 bandeirada. É um preço fixo que ele cobra, mais 65 centavos por quilômetro rodado. Então, dependendo da quantidade de quilômetros, eu vou multiplicar por 0,65 e depois somos 2,60 para ver quanto que eu vou pagar. Então, aqui, a pessoa fez... Então, nesse exemplo aqui, eu tentei explicar como é que a pessoa fez, um amigo do José Roberto, fez 10 quilômetros, tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer 10 vezes 0,65 e vou somar depois um resultado 2,60, né? Que vai dar 9,10, tá? Então, é o valor que o amigo do José Roberto vai pagar pela corrida. Se ele fizer 15 quilômetros, eu vou pagar outro valor. Então, vai fazer o quê? 15 vezes 0,65 mais 2,60, que vai dar 12,35, certo? Então, dependendo da quantidade de quilômetros, as pessoas é que vão pagar. Ou seja, eu vou pagar dependendo da quantidade de quilômetros que eu vou rodar, tá? Então, a quantidade que eu vou pagar depende da distância, isso é função, tá certo? Então, a lei da função, como é que eu monto a função, ó? Cx ou f de x, o que quiser usar aqui, é igual a 0,65x, ou seja, o valor do quilômetro, vezes a quantidade de quilômetros, que é x, que varia, por isso que eu tenho que botar x, mais 2,60, que é o valor fixo. Então, essa é a lei da função, essa é a minha função, que determina quanto que eu vou pagar. Então, os exercícios, tá? São probleminhas, que são muito importantes. Então, o primeiro aqui, qual o preço a ser pago por 3 refrigerantes? É só olhar na tabela, né? 3 refrigerantes, eu vou pagar quanto? 7,50. Quantos refrigerantes podem ser comprados com 17? Ali cortou na folha, 17,50. É só eu continuar aqui a continha, né? Quem quiser fazer assim, né? É só somar. Cada um vai somando 2,50, 2,50, 2,50, 12,50 mais 2,50, 15. 15 mais 2,50, 17,50. Então, quantos refrigerantes eu vou comprar? 7 refrigerantes. O preço a pagar está em função da quantidade de refrigerantes comprados? Sim. Então, uma coisa depende da outra. Isso é função. Qual a lei de formação? Pois é, a lei de formação é que eu gostaria que vocês soubessem fazer. Como é que eu faço? Dá para perceber que é 2,50 vezes x? 2,50 vezes x. Por quê? Porque x é a quantidade de refrigerante. Se eu comprar um refrigerante, então vai ser 1 vezes 2,50. Se eu comprar 2 vezes 2,50, que vai dar 5. Então, essa é a minha lei de formação, f de x, ou y igual a 2,50 vezes x, tá? Então, o valor a ser pago depende da quantidade de refri. A número 2 eu fiz aqui, né? Que tá dizendo ali, ó. Aqui, número 2. Multiplica, entra, né? Entra alguma coisa aqui, multiplica por 2 e diminui 3. Então, a entrada, tá dizendo aqui, ó, entrada menos 2. Entra menos 2, multiplica o menos 2 por 2 e diminui 3. Então, aqui, ó, entra quanto? Menos 2, multiplica por 2, menos 3. 2 vezes 2, menos 4, com menos 3, menos 7, a saída. Preciso fazer para cada um. Entra, menos 1. Então, menos 1 vezes 2, menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Entra 0. 0 vezes menos 2, menos 3, menos 3. 1 vezes 2, menos 2, menos 1. 2 vezes 2, menos 3, 4, menos 3, e assim vai indo, tá? A letra B é a lei de formação. Como é que é a lei de formação? Conseguem perceber, montando essa tabela, que o f de x é igual a 2 vezes x menos 3, porque é o x que varia. Isso aqui é a minha entrada. Dependendo desse valor, é esse valor aqui. Então, essa é a minha lei de formação que a gente diz. A função. A número 3 é da planta, né? A forma que relaciona a altura, então a altura é x com o tempo, tá? Com o tempo. Então, eu fiz aqui, a lei de formação é o que f de x igual a 5 vezes x. Por que é 5 vezes x? Porque o x é a altura. Quando o x é 0, o tempo é 0, né? Então, não cresceu nada,
começa com 0. A planta não cresceu nada, mas também não tenho nada de tempo. Não passou nem um dia, nem uma hora, nem nada. Tô no instante 0. A planta cresceu 1 centímetro. 1 centímetro, em quanto tempo ela cresceu 1 centímetro? 5 dias. Né? E vai pulando de 5 em 5. Cada 5 dias ela cresce 1 centímetro, ó. Ela vai crescendo. Então, a lei de formação dessa função é f de x igual a 5 vezes x. Por que Sora que é 5 vezes x? Porque a cada 5 dias ela cresce 1 centímetro, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo que o x é a altura. Quando f é 0, é 5 vezes 0, que é igual a 0. Quando x é 1, que ela cresceu 1 centímetro, 5 vezes 1, que vai ser 5. Né? E assim vocês vão vendo que vai dar certo. E a altura da planta quando eu estou no 30º dia, tá? Então, estou lá no 30º dia. O que é o 30º dia? É o y, é o f de x. Então, eu vou lá e troco o f de x por 30. E aí, faço a continha, tá? Então, 30 é igual a 5x. Só troco de lado, substituo, então, aqui quanto tempo há. Mas eu não entendi assim, eu não quero fazer assim. Então, eu faço pela tabela. Claro que eu gostaria que vocês fizessem a função, porque quando a gente tem valores muito grandes, né? Então, eu vou indo, ó, cresceu 1 centímetro, vai indo de 5 em 5, ó. 15, 20, 25, 30. 4, 5, 6. Então, quando chegar lá no 30º dia, em 30 dias, ela vai crescer quanto? 6 centímetros. Dá pra ser feito assim também.